Olá, meus cumprimentos a todos. Professora Ivani Contini Bramante. Estou hoje aqui com vocês para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós vamos receber o Dr. Lucas Reis e a doutora Selma Carlotto, né? Estou aguardando aqui, chamando as pessoas, aguardando. O Felipe já entrou, a Tamara. Estou aguardando aqui os nossos convidados, tá? Doutora Selma Carlotto, doutor Lucas Reis. Deixa eu ver se eu convido aqui o doutor Lucas. Ainda não. Ele ainda não solicitou. Vamos ver. Tudo bem, Tamara? Pessoal, vamos entrando aí. Vamos fazendo aí uns coraçõezinhos para nós. Tudo bem? Ah, o Lucas entrou. Deixa eu chamar o Lucas. Doutor Lucas convidado. Doutor Lucas já está convidado. Vamos ver. Está entrando. Oi, doutor Lucas Reis, tudo bem? E aí, Ivani? Tudo ótimo, Tudo e você? ótimo, e você? Tudo Fora certo esse também, frio, graças a parece Deus. um frio inglês, parece que eu sou da Inglaterra. Eu já tô pedindo para sair, viu, Ivani? Não aguento mais. Nossa, você que é da Bahia deve estar se sentindo aí muita... Ah, deixa eu chamar a doutora Selma aqui. Nossa. A Selma está entrando. Selma acabou de entrar. Convidei a Selma também. Vamos ver se a doutora Maravilha, Selma Ivani. entra. Está entrando. Oi, Selminha. Tudo bem? Né, Olá, Selma? Tá faltando cachecol. Eu tô aqui, ó. Olha, O Lucas também tá de cachecol, né? Então, eu também tô com frio, esqueci o cachecol. Ó, se você dar um tempinho e lá pegar, a gente espera. Ah, eu vou colocar o cachecol pode também. colocar. Vamos ficar todos de Pode cachecol, ótimo. colocar, nós te perdoamos, pode ir lá. Tá muito frio mesmo. Tá muito. Nós Pelo estamos amor de vivenciando Deus. um frio londrino, né? Exatamente, Ivani. Tá terrível. E parece-me que vai piorar amanhã, né? Me parece que sim, o frio veio para ficar, né? Eu quero Faz falar parte. com os nossos alunos aí, nós já temos 14 pessoas que entraram, né? Isso. A Mads, a Vânia, o Felipe, várias pessoas que nos seguem, doutor Lucas e doutora Selma. Nós estamos elaborando um congresso, nosso congresso será dia 16 de outubro, né, doutor Lucas? Dia E 16 nós de outubro, teremos exatamente. convidados internacionais, convidados da Itália, convidados de Portugal e da Espanha, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como é que é essa situação por lá. E aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos para o nosso congresso. É só entrar na página do Conecta Direito, né? Sim. E Já tem 500 inscritos. estou convidando as 500 pessoas para o nosso inscritos. congresso. É Já ótimo. estamos com 500 inscritos em uma semana. Vai ser muito bom. Só grandes nomes do Brasil, Ivani, eu não sei Portugal, se- eu não Itália, sei- Espanha. Fala, Eu não Lucas. sei se a minha internet, eu não sei se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, deu uma travada. Não sei se é o meu Me ou deu de uma travada, vocês. mas travou. Então perfeito. Tá ótimo então. Então dá para tocar. Vocês estavam Então, falando do hoje congresso, né? Só a nós única vamos coisa falar- que não está boa agora, sabe o que é? É o frio. Fora isso, tá tudo bem. Ô, Selma, você imagina que eu sou baiano, eu vim de uma cidade que lá 40 graus é pouco, e num frio desse, imagina, né? Não, eu sei como é que é isso, como é esse frio. Eu morei em Portugal e lá era muito frio, eu não aguentava, porque eu cresci na Venezuela. Venezuela é sempre calor. Aí eu fui para Portugal, eu senti muita diferença. Aí eu falei, vou para o meio termo, nem Portugal, nem Venezuela. Aí eu vim para o Brasil. Não é nem tão frio e nem tão quente. Mas esses Porque dias Portugal estão é bem hoje frio. Portugal. Das bases legais da LGPD, da Lei LGPD. Geral de Proteção de Dados. Isso. Eu vou começar com o doutor Lucas hoje, que a doutora Selma está aqui todo dia conosco. Todo e dia, nós sempre né? temos uns convidados extras, né? E hoje o doutor Lucas está... E eu falo demais, então vamos deixar primeiro o Lucas.
Senão eu falo muito. Hoje é o dia do bendito ao fruto, porque ele é o único menino no meio de todas as lives e da mulherada. Então, a lá. gente teve que mudar o nome do nosso grupo, de Poderosas para Poderosos. Poderosos, exatamente. Para você não ficar bravo. Somos assim, racista, nem feminista, nem sexista, nem nada, viu, gente? Nós não temos preconceito. Não. Exatamente. Oi, Ivani, você sabe que antes de você começar, deixa eu só trazer uma reflexão que bem rapidamente, aí você já fala. Foi uma coisa que me perguntaram hoje, e eu vi que tem muita gente falando, mas nós não temos nada ainda só. Não tô ouvindo. Tá trancado, Lucas. Eu não vi nada. Começa tudo de novo. Agora sim. Tá. Agora. O seu então tá ruim. Então tá. Tá baixo, mas dá para ouvir. Eu vou aumentar mais. Tá bem baixinho, Lucas. Deixa eu ver se melhora. E agora? Oba. Agora ficou melhor. Melhorou? Então tá bom. Melhorou. Só antes da Ivani começar, me pediram para eu poder falar nessa live, inclusive por estar com a Selma e com a Ivani. E é uma coisa que estão debatendo muito, é um tema bem controvertido. E que está lá no artigo 4º da lei, da LGPD, que diz que essa lei não se aplica, né, ao tratamento de dados. Aí o inciso 1, vem lá, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. O caso da doméstica, né? Que é a parte da doméstica. E aí me falaram, Lucas, aplica ou não aplica para doméstica? Porque a doméstica, a primeira coisa, não pode ter fins lucrativos. Então, já por isso eu entendo que não se aplica nesse caso. Se aplica. Eu entendo que não se aplica, porque o tomador é um dos elementos, além dos elementos fáticos jurídicos que a gente tem normais da relação de emprego, a gente tem um dos dois elementos normais, exatamente o tomador de serviços não ter fins lucrativos. Então, não se aplica, mesmo na União Europeia, esse é o entendimento, que em relação de trabalho doméstico não se aplica a LGPD. Até no livro que a gente está fazendo de perguntas e respostas, essa é uma das perguntas que a gente tem, quando a gente está falando da aplicabilidade. Ivani, você entende a mesma coisa? O sindicato não tem fins lucrativos. Então, mas aí a questão é essa, é que nesse caso não é só que o tomador não tenha fins lucrativos. Ali a gente está falando de uma relação de trabalho que é no âmbito realmente residencial, doméstico. Quando a gente está falando de associações, como inclusive o sindicato, que é uma associação, se aplica sim. Eu vou ler até para vocês aqui o artigo 4º, para vocês entenderem. O artigo 4º fala o quê? Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural, entendeu? O tomador está ali naquele âmbito doméstico e o tomador é uma pessoa natural. Sempre que o tomador, é o que está logo no inciso 1º, for como o sindicato, uma associação que primeiro, antes de ter personalidade de sindicato, né? Ele primeiro tem a de associação, você registra como associação. Não é pessoa natural. É a questão da pessoa natural. Tanto que, às vezes, perguntam também a questão do condomínio. Se aplica sim. É a mesma situação, não exatamente, mas pelo mesmo fundamento. Tem que ser pessoa natural e com fins lucrativos. Ô, Selma, deixa eu só aproveitar. O condomínio não tem personalidade jurídica. Sim, mas aí não é uma pessoa natural. Uma coisa é não ter personalidade jurídica, outra é ser pessoa natural para fins exclusivamente particulares. Por mais que a gente tenha uma relação de emprego, a atividade do tomador ali, ela é particular. Na verdade, não tem uma atividade, né, para fins exclusivamente particulares, para cuidar das crianças, cuidar da casa, ajudar com a alimentação. Então, a gente aqui no doméstico preenchemos 5 requisitos. É uma pessoa natural. Condomínio não é pessoa natural.
É o que eu falei, Entendi. o fundamento não é o mesmo do sindicato, porque um é despersonificado, o outro é um sindicato, tem personalidade dupla, né? De sindicato e da associação. Agora, a doméstica é exatamente o caso. É aqui, ó, tratamento por pessoa natural, fala no inciso primeiro, para fins exclusivamente particulares e não econômicos, que é um dos elementos, 5 elementos da relação de emprego que a gente tem, os elementos fáticos jurídicos, que acrescenta âmbito residencial e tomador sem fins lucrativos, para a pessoa, família e tomador sem fins lucrativos. Mas o empregador doméstico é natural, mas ele tem E-Social, ele deposita fundo de garantia, ele compartilha dados com o INSS. Como é que faz isso? Então, nesse caso, tem, claro, que ter todo cuidado, só que a proteção desses dados não é com base na LGPD, igual que o caso da pessoa jurídica. A gente tem proteção, mas com base no quê? Na Constituição Federal, que traz a inviolabilidade do sigilo, por exemplo, dos dados, com base no Código Civil. Então, assim, não é que esses dados estejam desprotegidos. Mas tem o dano moral normal para o Código Civil. Tem o dano moral do Código Civil, e ainda a proteção da Constituição Federal, dependendo, inclusive, eu falei da questão da inviolabilidade do sigilo dos dados, tem a questão da honra, da imagem, da vida privada. Por exemplo, a empregadora doméstica, a patroa, recebe um atestado da menina que está com depressão, é dependente química, e coloca no condomínio. Nessa situação, a gente tem uma violação à Constituição Federal, porque aqui a gente tem como direito fundamental a proteção à imagem, à honra e à vida privada, que são os mesmos fundamentos da LGPD. Geral de Proteção de Dados, mas não exclui a aplicação da Constituição e do Código Civil. Mas sabe o que eu estou pensando? Entenderam? O pedido de dano moral, a diferença é qual? Se é um incidente que a gente tem de violação de dados, a gente não pode falar incidente de segurança, para quem está escutando, porque incidente de segurança é quando não envolve dados. É pegadinha até da prova da ex-ante DPO. Já a violação de dados é o correto. É vulnerabilidade quando não chegou a ocorrer ainda ali a violação, e quando chega a ocorrer um vazamento, por exemplo, uma violação de dados. E nessa situação em que, por exemplo, os dados de um atestado são expostos em uma empresa que deveriam estar restritos ao médico de trabalho, ao DP, aqueles que vão enviar para o E-Social, e eles são vistos pelo departamento comercial, financeiro, os atestados numa empresa, como aconteceu com a Copasa. Se é numa empresa, a gente vai ter por fundamento a Constituição Federal, violação aqui a imagem, a honra, a vida privada, direitos fundamentais, a LGPD, sendo estes fundamentos também da LGPD no artigo 2º, e o Código Civil, a reparação civil, aqui o dano moral. Se é na doméstica, a gente tira do pacote a LGPD. É só isso, por conta do artigo 4, inciso 1º. Tá certo. Entendi. Mas vai ter condenação da mesma forma. Mas o empregador não está distrito aquelas multas, né? Pela autoridade nacional. Mas sim, nem da autoridade nacional, nem ação com base na LGPD, mas a ação vai ter, não vai ter só as sanções. Vocês comentando aí, eu estou aqui viajando, tá? Na doméstica, nós temos a possibilidade de ter a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa. Por exemplo, o reclamado pode ter uma empresa, eu atinjo lá o meio econômico dele. Mesmo assim, daria para forçar e aplicar LGPD nesse caso, Selma? O problema LGPD, a gente está falando, por mais que estejamos aqui fazendo aquela desconsideração da personalidade jurídica reversa, a gente está falando em questões de execução. Aqui a gente está falando da aplicabilidade e do direito material propriamente dito, não se aplica. Ali a LGPD fala, exclui e acabou. Mas não é o que eu falei. Entendi. De qualquer forma, vai ter a possibilidade de uma judicialização se a doméstica for exposta. Sim. E é o que a doutora Ivani falou. Não vai ter o quê? As sanções da NPD. Não vamos ter as sanções da NPD. Com relação às bases legais, que é o nosso tema hoje, doutor Lucas, o consentimento, será que é necessário o consentimento sempre no contrato de trabalho? Ivani, me parece
que nem sempre vai precisar o consentimento do titular. Nem sempre. Tá, vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos. Que antes de você responder essa questão, da gente entrar nessa questão que é maravilhosa, né, da problemática do consentimento, eu lembrei, volta e meia em grupo de condomínio do WhatsApp, a gente vê aquela ex-patroa que coloca a foto da ex-funcionária e fala, olha, não contratem aqueles grupos com 250 moradores. Nessa situação, não há LGBT, mas é a mesma situação, a gente tem um dano moral. É a mesma coisa. Sim, sim, é verdade. Porque o que a gente tem na LGPD é reparação civil no judiciário, dano moral e material. É verdade. Exatamente. É verdade. E aí, pessoal, continuando essa questão do consentimento do titular, me parece que nem sempre. Em que pese, eu ouvi um grande doutrinador dizendo que sempre, considerando que o trabalhador é a parte hipossuficiente, e não só temos trabalhadores hipossuficientes, tem uma figura do hipersuficiente agora também, que é aquele cabra que, em tese, pode tudo. Mas eu vi pessoas respeitadíssimas dizendo que sempre terá que ter o consentimento do titular. Eu ouso a discordar desse posicionamento. Eu não concordo plenamente. É que isso aí está muito trabalhado já, sabe, Lucas? Na União Europeia, a gente tem, para vocês terem uma ideia, a primeira guideline na 259 sobre consentimento especificamente, veio a revisão dela com base no GDPR, que é a base da nossa lei da LGPD. Depois, agora, eles têm a guideline 5/2020 e sempre a NPD, ela acaba seguindo o que está nas guidelines da União Europeia. Por exemplo, essa guideline que eles soltaram agora de operador e controlador da diferença, eles citaram o tempo todo a guideline 7 de 2020. E para você ter uma ideia, na União Europeia, a discussão que tem, por exemplo, em Portugal, é qual? Da Comissão Nacional de Proteção de Dados lá de Portugal. Que lá na Alemanha, a lei é muito clara, tem ponto final. A de Portugal tem 2 pontos. A Lei 58 de 2019, no número 3, que lá a gente fala número, ela fala, não se utiliza o consentimento como base legal de tratamento de dados de empregados. Certo. A não ser, aí ela com 2 pontos, que seja a situação que não se usa quando ela coloca, que aí é crítica, quando há uma vantagem jurídica e pode entrar ou na obrigação legal regulatória ou na execução de um contrato. Certo. E essa é a crítica, que na Alemanha fala que nunca, tem ponto final. E em Portugal, em Portugal fala que nunca, quando há uma vantagem jurídica para o empregado, que é a situação que ele está recebendo salário, tem os benefícios, ou seja... Ação jurídica, né? Tudo que é necessário para a execução de um contrato, e depois ela coloca nos 2 pontos as 2 situações. Execução de um contrato e obrigação legal regulatória. Então, sempre... Igual a nossa lei. É que lá eles estão expressos quanto às relações de trabalho na lei de execução, que é essa lei 58 de 2019. Só que ainda além da execução de um contrato e obrigação legal, que é o que a gente mais tem de bases legais de tratamento das relações de trabalho, porque a relação de trabalho ela é muito regulada. Então, a gente tem muitas normas. Então, a gente tem muita justificativa de tratamento com base na obrigação legal regulatória, no artigo 7, no inciso 2º, e 11 nos sensíveis, inciso 2º, letra A. Além disso, todas as vezes que a gente tem um fluxo que não esteja embasado em uma norma, seja o decreto como do E-Social, em portarias, qualquer norma, a gente vai para a execução do contrato quando ele é indispensável para a execução do contrato. Tem o que falar ali de Portugal. Mas a gente tem alguns fluxos ainda que também não são indispensáveis para a execução de um contrato, não estão na norma, mas tem tratamento com base no legítimo interesse, principalmente quando a gente está falando de direitos fundamentais. Por mais que seja um interesse do controlador, muitas vezes a gente também tem ali um direito fundamental envolvido. Fizemos o teste da ponderação, é possível passar, e não sempre, muita questão dos background checks, quando pode, aquele caso, que até tem direitos fundamentais envolvidos, se formos ver. Por exemplo, os antecedentes criminais. Que tem aquele incidente de abril de 2017, sabem, do TST. O caso de, por exemplo, tirar os antecedentes criminais
quando a pessoa vai trabalhar num lar de idosos, vai cuidar de crianças vulneráveis, acesso a dados sigilosos. Nessas situações, a gente tem também uma ponderação de direitos fundamentais. Não do titular, mas de um terceiro. Porque existe um risco. Se a babá é pedófila, dos terceiros ali que têm os seus dados tratados, que são direitos fundamentais. No caso, quem trabalha com armas de fogo, entorpecentes, facas, perfuro-cortantes, né? Então, assim... Eu quero fazer cada seguinte. Nós temos o consentimento, aí exclui o consentimento quando tem base legal, quando tem execução de contrato ou determinação regulatória. Aí nós temos a proteção da vida e incolumidade das pessoas, proteção da saúde, legítimo interesse. Selma, eu acho, eu pergunto ao doutor Lucas também, o legítimo interesse é um fundamento muito frágil. Frágil. Isso. Então, mas sabe o que acontece? É que geralmente... O legítimo interesse você vai ter que ponderar. O interesse do legítimo... Por isso que ele não é tão frágil. Isso é muito subjetivo. Eu acho que o judiciário vai poder trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, eu posso, como juiz, entender que você pode pedir antecedente criminal para uma babá, mas pode ser que outro juiz possa entender que não. Né, Lucas? O que você acha? Eu acho que isso se pauta na razoabilidade, Ivani. O legítimo interesse... mas aí é razoabilidade por proporcionalidade. Exatamente. É onde a gente vai fazer o teste de ponderação. Então, é isso que precisa. Mas como a Ivani falou, eu concordo. É que a gente tem que demonstrar muito sensível, quando né? é legítimo interesse. De fato, é muito subjetivo, muito sensível. Então, cada um vai entender de uma forma. Sim. Não dá para generalizar e criar como um parâmetro objetivo. Porque vai depender... É que nesse momento a gente tem, Lucas, já o próprio TST, vamos dizer que fez ali o teste da proporcionalidade, da ponderação. Porque o TST já entendeu essas 4 situações que pode a gente fazer ali no background check. O motorista, a lei fala que você pode. O motorista. Pois é. Então, mas aí é obrigação legal e regulatória. Tem obrigação legal aí. Mas para não é legítimo interesse. É como vigilante. O vigilante também, antecedentes também criminais, não é legítimo interesse. Quando a gente pede o antecedente criminal dele, porque como ele trabalha com arma de fogo, tem lei. Então, se a gente está falando do antecedente criminais de um sapateiro, que vai trabalhar com cola de sapateiro, porque entra nos perfuro-cortantes, armas de fogo e entorpecentes. Então... vai ter análise. O TST acabou de decidir, faz poucos meses, aquele caso do sapateiro, com base naquele incidente. O TST, posso até passar para a senhora depois, foi notícia do TST do sapateiro, que aplicaram ali o incidente de abril de 2017. Por quê? Ele trabalha com cola de sapateiro, que é um entorpecente, e com perfil cortante. E aí eles já aplicaram ali aquele incidente de abril de 2017. Então, nessa situação, não tem lei. É legítimo interesse. Mas a empresa, quando é legítimo interesse, na verdade, ela tem que deixar isso muito provado, sabem? Ela vai ter que fazer um teste de ponderação chamado Legitimate Interest Assessment. E ali ela vai ter que colocar todas as salvaguardas, vai ter que justificar por que há necessidade, que não há outro meio menos gravoso. Ela vai ter que ali fazer, vamos dizer, toda a avaliação utilizando essa proporcionalidade de Alexia, de Robert Alexia, até que eu brinco, falo, imagine um padeiro avaliando ali, fazendo um teste de proporcionalidade, fica complicado. E ali ele vai ter que ainda juntar esse teste de proporcionalidade ao relatório de impacto, à proteção de dados. Porque quando a gente fala de tratamento com base no legítimo interesse, a LGPD, no artigo 37, fala que as empresas deverão fazer o registro das atividades das operações de tratamento, principalmente quando esta operação se embasar do legítimo interesse. E o artigo 10º, que trata o legítimo interesse, parágrafo 5º, fala da obrigatoriedade do relatório de impacto à proteção de dados.
E ao relatório de impacto à proteção de dados tem que se anexar o LIA, que é o Legitimate Interest Assessment. Então, assim, por essa fragilidade, a gente não pode automaticamente falar, não, vamos já tratar com base no legítimo interesse. Tem uma fragilidade. Há um controle, há um relatório pós, há um controle, não há um controle a priori, mas há um controle a posteriori. E tem que ser demonstrado. O legítimo interesse não é assim, como uma obrigação legal. Eu já vou aplicar. É que a gente acaba sabendo já de tanto pesquisar as hipóteses que acabam sendo incluídas no legítimo interesse, que estão nas guidelines, entenderam? Na prática, as bases legais são de cunho. As bases legais são de cunho objetivo e subjetivo. Aqueles que são de cunho subjetivo têm controle a posteriori. Exatamente. Essa precisa fazer ali um teste até de ponderação. E sem esse a gente nem pode, na verdade, tratar. A gente tem que primeiro encontrar. Interessante, né, Lucas? Na prática, isso vai ser um desafio para as empresas fazerem isso, viu? Eu estou aqui tentando visualizar e eu advogo para algumas empresas. Óbvio, é notório que a grande maioria não está preparada, né, para LGPD, e nós já vamos ter. Se não recebe sanção se não fizer. Já tem sanção a partir do próximo mês, né? Um tratamento com base no legítimo interesse. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados fala, olha, eu quero ver o relatório seu de impacto à proteção de dados. Por exemplo, dos background checks, no caso de... Não digo uma babá, porque a babá a gente falou que é doméstica, mas pai para cuidar de idosos, de crianças numa escolinha, vai cuidar de bebês, uma clínica. Aí a Autoridade Nacional pede o relatório de impacto. E aí eles não têm o relatório de impacto em tratamentos de legítimo interesse como os background checks. Fica complicado. E geralmente são situações que protegem direitos fundamentais. Muitas situações, quando é nas relações de trabalho, que seja de um terceiro, mas acabam protegendo muitas delas direitos fundamentais. Algumas não, mas também não ofendem os do titular, que é o caso, por exemplo, de monitoramento de e-mail corporativo, é o caso de monitorar uma cláusula de não concorrência depois de extinto contrato de trabalho, mais essas situações que a gente usa legítimo interesse. Outro caso que lá na União Europeia eles estão na guideline do legítimo interesse, aquele parecer 7 de 2014. Eles falam que é para utilizar, seria por exemplo, videovigilância, quando estamos falando ali numa linha de produção, quando alguém está com GPS, está numa zona de risco e manda sinais de alerta. No Brasil vai ser muito mais fácil que na União Europeia, porque a gente pode aplicar proteção à vida e integridade física do titular ou terceiro. Igual que na portaria. É que lá na União Europeia, o artigo 9º, ele fala que só pode se aplicar a proteção da vida e integridade física do titular ou terceiro quando o titular está incapacitado de consentir. Então acaba restringindo. Aqui no Brasil não é. Aí vão tudo para o legítimo interesse. Esse é o problema. Aqui está muito mais fácil o legítimo interesse do que lá. Então aqui, a babá que vai cuidar de criança, eu posso fundamentar nessa base legal. Oi, Pietra! Proteção. É minha colega de pesquisa, a Pietra. É a Pietra. Bem-vinda, Pietra. Ela é do Instituto? Não, ela é da USP, da pesquisa. Muito bom. Ela é muito boa, a Pietra. Escuta, então, eu posso pedir um atestado de antecedente de uma babá e não, em vez de fundamentar no legítimo interesse, que é muito frágil, fundamentar na proteção da vida e incolumidade de terceiro, próprio ou de terceiro? Então, até poderia, que esse não é o entendimento que temos tido, é mais nos background checks, mas nesse caso, quando é uma babá, no caso da babá até poderia, no caso dos dados sigilosos não, mas nesse caso da babá, se formos ver, também tem um risco ali da integridade física, porque um bebê não fala, sim, né? Exatamente. Daria muito bem, daria sim. Nesse caso, daria para mudar. Muito bom. Muito bem. Mais de um fundamento, né, Thelma? Eu posso ter 2 ou 3 fundamentos concomitantes para o mesmo tratamento de dado, não é isso? Pode, mas assim, quando a gente está falando de consentimento só, que eu não indico. Porque o consentimento tem um problema que pode ser revogado, né?
É. Aí, A quando é qualquer consentimento, a qualquer momento. O consentimento, qual é o segredo que está nas guidelines da União Europeia? Eu geralmente eu explico assim. É aquela situação que há a possibilidade de dizer não sem ter prejuízo. E lá na guideline fala que a pessoa tem que demonstrar que há a possibilidade de dizer não sem trazer prejuízo. Por exemplo, a empresa vai fazer uma filmagem para uma ação comercial. Reparem que não tem relação com o contrato. Se a gente for ver a lei de Portugal, as leis da União Europeia, não traz uma vantagem nem econômica, nem jurídica para o trabalhador. Ali é uma liberdade de escolha para ele. Aí a empresa fala, alguns empregados vão ser figurantes. Chega com o termo consentimento, ela precisa de 3. Tem o Joãozinho, a Patrícia, a Francisca, a Manuela, a Catarina. Aí dentro desses, 3 dizem que sim, os outros dizem que não. Ficam do outro lado da empresa. Não perderam nada. Então aí a empresa demonstra que quem falou não perde nada. Agora, num processo seletivo, se a pessoa falar que não vai conscientizar seus dados, ela sai do processo seletivo. Ela Então, perde. o consentimento não é válido, a não ser quando acabou o processo seletivo que a gente falou no outro dia, e na segunda fase, já de manutenção no banco de talentos, aí já é consentimento, mas aí a pessoa tem liberdade de escolha. E social, por exemplo, que é a obrigação legal regulatória. A gente chega para o empregado e fala, me consente na utilização do seu CPF para o e-social. Ele não tem como falar não. Se não tem como falar não consinto, porque como é que vai fazer se ele não enviar os dados que estão ali no manual do e-social? É obrigatório, a empresa é obrigada a enviar os dados. Então não existe possibilidade de dizer não, então não há consentimento. Consentimento é muito clara a guideline, aquela 259, que agora é a guideline 5 de 2020 do Comitê Europeu de Proteção de Dados. Ela é muito clara, quando fala lá, tem o item 3.1.1, que é de desequilíbrio de poder, que a empresa deve demonstrar que não há prejuízo quando o empregado fala não. Tá, entendi. Quando o titular fala não. Sim. Ô, Selma, e você considera que basicamente esse legítimo interesse se resume na finalidade pretendida? Se eu comprovar a finalidade, eu tenho o exercício aí do legítimo interesse? Mas não é só a finalidade, né, gente? É que assim, é o que eu falei, a gente acaba já sabendo, a gente começa pesquisando muito, lendo todas as guidelines, na prática, quais são os casos que se usam. Mas mesmo sabendo, a gente tem que passar para o papel, você tem que passar para o papel para a sua empresa, para o seu cliente, você não tem como, vai ter que passar para o papel, porque vai ter que fazer aquela prova da avaliação do legítimo interesse, da necessidade, das salvaguardas, colocar tudo no relatório de impacto. E nessa situação, a finalidade é um dos requisitos, a finalidade legítima. Sabe onde é que a gente tem as etapas do legítimo interesse? Esse parecer 4 de 2017, ele tem um anexo. E naquele anexo tem um anexo de exemplos, que é o 1, e o anexo 2 tem as etapas do legítimo interesse. Primeiro é a finalidade, que é a finalidade legítima. Aí a gente vai para as outras etapas, como a necessidade. Que aqui a necessidade não é minimizar, como está lá no artigo 6º, que é para todos os tratamentos. Sim. A gente tem que avaliar se esse é o meio menos gravoso para atingir a finalidade. Até tem um exemplo interessante ali, nessa guideline do legítimo interesse, nessa 4 de 2017, que é sobre detectores de fumaça. E ali fala, por exemplo, a gente tem uma câmera de videovigilância para finalidade de segurança. Mesmo a gente já tendo para finalidade de segurança, mesmo fumar sendo, na verdade, proibido por lei, a gente tem que ver qual é o meio, se tem um meio menos gravoso. E lá eles entendem que não passaria no teste do legítimo interesse utilizar-se a videovigilância para identificar ou clientes ou empregados, tanto faz, titulares que estão fumando. Porque podemos ter os detectores de fumo, de fumaça, como colocaram lá.
Tem Tem um fotografar as meio pessoas. menos gravoso. A gente tem que analisar se há outro meio menos gravoso. Aí Tá, eu dou um exemplo entendi. 17 do vírus. Tem um vírus mortal, que não era Covid, porque isso foi em 2014. Tem um vírus mortal. Precisamos controlar o acesso a um laboratório. E aí, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que coletar biometria. E aí é pior, porque é um dado sensível e não se pode tratar dados sensíveis com base no legítimo interesse. Interesse, sim. Só se formos ver no Brasil, se a gente não tivesse proteção à vida em incolumidade física do titular ou terceiro, eu afastaria a proibição do legítimo interesse do artigo 11 de dados sensíveis, que é o que eu sustentei no meu artigo com o Marcel Simões. Porque aí a gente tem a Constituição Federal está acima da LGPD. Sim. E o direito à vida é o maior valor que a gente tem dentro dos direitos fundamentais. E ao fazermos o teste da proporcionalidade, a gente verifica que não existe outro meio, não existe menos gravoso para controlar o acesso ao laboratório do que a biometria. Com a biometria, só se faz a biometria para outra pessoa entrar. Então, utilizando a biometria, a gente realmente consegue coibir que outras pessoas entrem nesse laboratório. Porque se alguém entrar, seria complicado ou de má fé, ou alguém de má fé para espalhar o vírus, né? A gente vê isso em filmes. Ou então a pessoa pode vir a morrer, porque é letal. Sim. Não há outro meio. Sim. Então, até interessante isso. A proibição do legítimo interesse, lá eles justificam com a questão, muitas vezes, da finalidade pública. A gente poderia afastar com base na Constituição Federal. Se tivermos direitos fundamentais, como a vida, a saúde, entre outros. É que aqui a gente tem a Constituição Federal, mas temos a LGPD nos permitindo. Ela nos ajudou. No caso, como do acesso à portaria. Não precisa usar legítimo interesse. Ô, Selma, eu posso dizer que é possível ampliar o espectro da LGPD com o diálogo das fontes? Porque você está fazendo isso aqui. Não é, Lucas? Sim, com certeza. E a LGPD, mas a LGPD tem que dialogar com a Constituição Federal, né? Saindo da LGPD para a Constituição. A Constituição Federal. Até uma norma supralegal que a gente tem no Brasil está acima da LGPD. A gente tem que ver a hierarquia das normas. Dependendo, sim. Porque, assim, mesmo que a lei não tivesse lá uma base legal, que é a proteção da incolumidade da vida das pessoas, eu poderia, com base no legítimo interesse, conectado com o direito à vida que está na Constituição Federal, fundamentar uma conduta empresarial. Sim, porque é o que na União Europeia eles usam o legítimo interesse para portaria. É isso mesmo. Que show. Porque a Constituição Federal está acima de todas as normas. Oi, Ivani. Eu escrevi um artigo, viu, Selma? Ivani, a Selma é a rainha da LGPD no Brasil, viu? Ah, ela é a rainha. Ela é a nossa musa também. Ela é a nossa musa da LGPD. Ô, Selma, eu escrevi um artigo sobre o princípio das novas tecnologias pro-homini como vetor da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu peguei esse princípio do artigo 216 da Constituição Federal, que diz que o desenvolvimento, a inovação e as novas tecnologias devem vir em proveito da sociedade e do homem. Com certeza. Eu quero ver esse artigo, eu quero ler. Vai ser Se a senhora puder compartilhar no nosso grupo para mim também, aí eu posso compartilhar também. O Calcine está organizando um livro, e aí ele pediu para escrever um artigo, eu escrevi esse daí. Oi, Vani, que Selma. Interessante, exatamente usando a Constituição Federal. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Carla, que é mais ou menos dentro dessa perspectiva que nós estamos falando agora. Posso exigir a carteira de vacinação do empregado sob a justificativa de proteção à vida? Me parece que sim, né? Sim, com certeza. Pedir a carteira de vacinação, porque a gente está falando nesse momento um momento que a coletividade, né, prevalece entre essa coletividade com o individual. É a saúde pública nesse momento. Então, nessa situação é diferente quando a gente está falando do salário família, que passa a ser uma obrigação legal regulatória.
Agora, nesse momento, seria com base na proteção à vida e integridade física do titular ou terceiro. Seja dele também, ou de um terceiro. Exatamente esse inciso. Se não tivesse esse, seria a proteção federal. Também a proteção legal regulatória com as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho. As GNRs todas entram como obrigação legal regulatória. É muito importante, no término do tratamento, por exemplo, até agora, até a Pietra, ela que fez esse capítulo, a Pietra, que estava, não sei se ela ainda está agora, que a gente fez a LGPD comentada, e ela fez o capítulo do término do tratamento, inclusive. Ali a gente colocou as GNRs, porque não é só o período de prescrição que a gente tem para conservar os dados, pode atingir a finalidade, que é quando há rescisão do contrato de trabalho. A gente tem um período da prescrição, e maior se houver um processo ajuizado, porque aí, claro, não prescreve, que é algo que eu sempre acabo colocando. E, além disso, a gente tem que observar MRs, por exemplo, o AB, ou amianto. São 30 anos, né, que a gente tem na MR da insalubridade. No caso do CPMSO, 20 anos. Então, a gente tem... E ainda bem, porque muitas vezes a pessoa ela descobre que tem uma doença e tem um nexo causal depois de 10 anos, 20 anos. Já pensaram se eu tivesse que eliminar os dados? Não pode. Ô Selma e Ivani, deixa eu fazer só uma provocação a vocês. Pegando aqui essa brecha da pergunta da Carla, posso exigir, e parece que é pacífica essa possibilidade, né, de exigir do empregado, até por conta aí da condição da vida mesmo. E eu posso mandar embora por justa causa? Isso no tribunal seria mantido, Ivani? Pois é, Lucas, eu estava discutindo se é possível obrigar o empregado a tomar vacina. Não, não é obrigado. Você não pode obrigar ninguém a tomar vacina, tá? O próprio Supremo Tribunal Federal já falou isso, né? Você não pode obrigar. Mas você pode, por conta aí... O artigo 156 e 157 da CLT diz que o empregador é obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas de medicina. É um dever deles, né? E aí, por isso que vem um artigo 158 que fala, inclusive, que é justa causa se o empregado se recusar a usar os GPIs. Então, o MPT, o que ele fala, até no guia do MPT, é que sim, se pode dar justa causa. Porque não usou máscara, luva e tudo. E porque se recusou também na vacina, por conta da questão da coletividade, porque eles... Mas, claro, tem mais do que o entendimento. Estou falando assim, é um entendimento e o MPT tem esse entendimento, mas tem dois entendimentos nesse caso. Mas o Supremo entende que ninguém é obrigado a tomar vacina, porque isso é uma coisa individual de cada um. E outra, e se você está em falta a vacina, e se você tem uma comorbidade, e se você tem um problema que você não pode tomar mas vacina? Aí é questão. Então, mas nessa situação, nos entendimentos que a gente está tendo, a empresa tem duas situações. Uma, que é o que também fala o MPT. A empresa, ela... sim, mas eu digo assim, na situação para dar justa causa. A empresa deve conscientizar, e além de conscientizar, não pode dar justa causa direto. Aí entra o compliance trabalhista, né? A gente entra com a política de advertência, de sanções disciplinares, que vai ter que dar advertência, suspensão antes da justa causa. Mas a empresa tem que deixar claro, ao conscientizar, que quem tiver uma doença autoimune, que é o que a senhora falou exatamente, nesse caso leva uma declaração, nesse caso não pode dar justa causa. Mas a questão de dar justa causa, estamos tendo dois entendimentos, o que eu falei, que eu estou falando. O do MPT é um, da senhora é outro. O Supremo diz que ninguém é obrigado a tomar vacina. O que você pode é ter sanção por outros motivos. Eu não usei a máscara, eu não usei a luva, aí sim eu posso mandar o fulano embora. Mas obrigado a tomar vacina, nós não podemos. O que eu tinha visto do STF... Então, o STF, o que eu vi que eles tinham falado em dezembro foi que pode-se colocar restrição de direitos. Restrição de direitos, mas não obrigado. Por não se apresentar a vacina. Por exemplo, a pessoa não estuda em escola pública, perde o direito a estudar numa escola pública. Se ela não apresentar a carteirinha de vacinação, a justa causa,
Porque é que aqui nesse momento é um momento distinto. A gente está numa pandemia, diferente de uma vacina da gripe. Então, assim, a pessoa que não tomou a vacina, ela expõe como se fosse uma bomba ali, expondo todo mundo. Eu acho que até se tiver uma declaração, ela vai usar o teletrabalho. A suspensão do contrato de trabalho. Ô, Selma, Ivani, eu vou até levantar uma outra tese que pode ser cogitada futuramente. É da suspensão com a ideia também. Indo além. Se eu recebo esse trabalhador, ele não tem a obrigação de ser vacinado, e eu recebo ele dentro da minha empresa, sei lá, digamos que é uma clínica, e esse cara pega Covid e morre dentro da minha empresa, acidente de trabalho. Olha que loucura. Sim. Olha o problema que vai arrumar para o empresário. Lá nos Estados Unidos, 100 empregados entraram com ação contra um hospital porque eles não queriam ser vacinados. Eles perderam a ação também. Gente. Por isso que a gente está tendo muita mais atenção justa causa. Nós tivemos um caso de uma pessoa que fazia limpeza no hospital e aí ela foi instada a tomar a vacina, ela não quis, ela foi despedida por falta grave e a Justiça do Trabalho manteve. Então, mas é isso que eu estou falando. Esse é o meu posicionamento. É que a senhora falou que tem outro posicionamento. Assim, claro, obrigar a gente não pode obrigar, pegar a pessoa no braço, mas assim, ela acaba perdendo o trabalho, nesse caso, porque ela também já teve oportunidade e foi injustificada, nesse caso, a vacina. Eu vi pela interpretação do acórdão do Supremo Tribunal Federal que ela pode sofrer restrição de direito, mas não pode ser despedida por falta grave, porque ela não pode ser obrigada a tomar vacina. Ela tem outras consequências. Eu não vi essa parte do acórdão. Essa parte do acórdão eu não vi. O acórdão trata da relação de emprego. Ela trata da obrigação de tomar vacina. Sim. É que o MPT, inclusive, embasou, e a gente está embasando a justa causa exatamente nesse acórdão, que é de dezembro. Porque eles falam que pode ter restrição de direitos, mas eu achei que eles não tivessem entrado na questão trabalhista. Não, a restrição de direito é de outra ordem. Eu posso proibir o empregado de entrar na minha empresa. Olha, então você não tomou vacina, tudo bem, você não vai entrar, seu contrato está suspenso. Não, mas a suspensão é o máximo 30 dias, senão dá rescisão indireta, né? Esse é o problema. Então, aí vai acontecer isso, vai ser uma rescisão indireta. Então, mas aí mantém a justa causa. Então, a senhora está pensando como nós, e como o MPT também. Ô, Ivani e Selma, tem uma pergunta. Exatamente, tem que dar a ordem pedagógica primeiro, a advertência, a suspensão, e não a justa causa direta, que não pode dar justa causa direta. Ô, Ivani, Selma, tem mais uma pergunta aí a gente já emenda com a outra base legal, que é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, que é o Lacordeiro. Ele pergunta assim, como deve ser feito o exame de vida pregressa do candidato ao concurso da magistratura do trabalho baseado na LGPD? Me parece que está bem próximo desse cumprimento de uma obrigação legal, né? Aí é válida. Porque não é relação nem de emprego aí, né? Exatamente. É diferente. É diferente, inclusive, né? Quando a gente está falando de vínculos estatutários, a gente está falando não só no judiciário, é diferente a norma que, na verdade, rege ali, principalmente no caso da magistratura, a obrigação legal regulatória. Exato. Não tenha dúvidas, né? Eu também concordo plenamente. A questão de antecedentes criminais já tem alguns estados. Interesse também, né? Mas é que se já temos a norma, aí não precisaria nem entrarmos, que o legítimo interesse precisa justificar, fazer o teste de ponderação. É o seguinte, olha, a Constituição Federal, doutor Lucas, exige reputação ilibada. Dentro do requisito reputação ilibada, entra o mundo. É verdade. Sim. De exigência que é possível fazer pelo edital com relação ao candidato a concurso público. E mais, eu tenho cargos de servidores públicos e eu tenho cargo dos agentes políticos. Quando se trata de agente político, o requisito ele é muito mais penetrante do que um funcionário público. Sim. Porque você precisa, inclusive, dar, quando entra na magistratura, fazer o rol dos seus bens, qual o patrimônio que você tem quando você entrou na magistratura, né? São inúmeros requisitos diferenciados quando se trata de agente público, tá?
Então, não, eu estava Verdade. na natureza eu estava pensando, doutora Ivani, na natureza do edital, né? É isso que eu estou vendo, eu a também natureza pensei do nisso. próprio edital. Claro, a gente o tem edital federal, mas regulatório. então, é isso que eu estava vendo aqui, ó. Então, eu estou vendo a questão da natureza do edital entrar até como obrigação legal regulatória, Uhum. quando a Exatamente. gente tem concurso público, porque ele acaba É. regulamentando a questão, na verdade, da reputação também libada, tudo que está na Constituição Federal. É verdade. É, O eu edital concordo. faz lei entre as partes, né? Tem até pareceres aí da administrativista, Eli Lopes Meireles e tudo mais, que o edital faz lei entre as partes. Ele é Porque ele vinculante, eu estou vendo aqui. é constitucional. É, Sim. exatamente. Ô, Ivani, tem mais uma aqui, ó. Por que ninguém nunca pensou nisso? Ah, não entendi muito bem, a do Genilson. Por que ninguém Eu nunca não vejo as pensou perguntas. nisso com relação aos que têm tuberculose e AIDS? Eu não sei se é porque a gente estava falando do outro assunto. Aí, olha, Selma, entra aí as questões de dados da saúde. Se você pode pedir exame de AIDS, exame de, sei lá, de doenças estigmatizantes, Mas doenças aí não tem como, né? Aí uma pessoa que tem AIDS não é só você. Eu não entendi a pergunta dele, mas acho que agora entendi com a doutora Ivani falando. Eu também. Não é só porque a pessoa tem AIDS que vai passar AIDS para o colega. Aí temos uma discriminação, tem aquela súmula T443 do TSP, que agora teve a ADPF ali no STF. Vamos ofender a 9029, a Constituição Federal. É uma prática discriminatória, totalmente discriminatória. Não é porque a pessoa tem AIDS que vai passar para a empresa toda. E tuberculose é totalmente diferente. A Covid é um vírus contagioso. Mas, por exemplo, no caso de um enfermeiro que tem AIDS, e que é um enfermeiro que trabalha com cirurgia, com parto. E é um caso concreto, né? Mas só para... Mas aí pode entrar o legítimo interesse também, Lucas, igual aqui. Sim, é verdade, aí vai ter ponderação. Aí sim. Mas porque a questão da análise do caso concreto com legítimo interesse, o teste da ponderação. Vai acontecer muita coisa aí, viu, gente? Essa que é a verdade, né? Uma pessoa que tem 50 quilos. Pensa só, uma pessoa com 200 quilos e vai trabalhar em altura numa escada. A nossa live vai cair, nós estamos com 53 minutos. Gente, por que eu não vejo nunca as perguntas? Eu não sei por que eu não vejo perguntas. As pessoas colocam aqui as perguntas. Oi, Ivani, aí, só uma coisa, nós falamos do cumprimento de obrigação legal, falamos da tutela da saúde, nós não falamos do tratamento da administração pública, estudos e pesquisas, execução e preparação contratual, exercício regular de direitos, nós falamos, né, no início. Olha, nós precisamos de outra live. É verdade. É que a gente falou mais da outra live, né? Bases legais, porque são 8 bases legais, né, Selma? 10. São 10. 10. Só que é que a gente falou mais da área trabalhista. Por exemplo, proteção ao crédito não se aplica nas relações de trabalho. É para proteção ao crédito, a pesquisa SPC Serasa. A questão de políticas públicas pela administração pública se aplica, por exemplo, se for, vamos dizer, até uma faculdade, às vezes pública, mas não é aplicável, ou pouco seria aplicável no âmbito trabalhista. Estudo por órgãos de pesquisa. Então, assim, as que a gente não falou mais foram aquelas que a gente não aplica tanto. A gente falou mais das que se aplicam e essa live foi ótima. A gente chegou em várias conclusões ótimas juntos. Foi muito boa. Eu acho que nós vamos fazer uma próxima, porque eu quero tratar especificamente, Selma, da proteção de dados da saúde, só isso, e da criança. Porque nós temos relação de emprego de menores de idade, gente. E nós não estamos tratando especificamente desse assunto. Sim. E eu acho que comporta esse assunto, Lucas, dentro da proteção da criança e do adolescente. Um capítulo dentro da criança e do adolescente, a proteção da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E ele fala o tempo todo, esse artigo 14, de criança depois, né? Mas não vamos adentrar agora, deixamos para outra live, né? Vamos deixar para a próxima live. A proteção de dados é a proteção da criança e do adolescente.
Sim. Só para finalizar, tem mais uma pergunta aqui. Eu não entendi muito bem a pergunta. Se Eu não vocês tenho puderem as me ajudar, perguntas. é assim, ó, cometo crime. Se, vamos observar a seguinte situação hipotética. Um decreto diz que não posso sair de casa após as 20 horas, mas fere o meu direito constitucional de ir e vir. Não entendi muito bem. Você entendeu, Ivani? Não, ele está dizendo que tem um decreto, não é lei, Lucas. Esses decretos municipais, agora da Sim, mas se o pandemia. decreto tiver respaldo na lei, a lei pode, Não tem validade. em calamidade pública, Lucas. Sim. Olha, você tem 3 institutos na Constituição Federal, tem a intervenção federal, tem o estado de sítio e o estado de defesa, em que pode haver restrições a direitos Nesse humanos momento fundamentais. pode. Mesmo o direito de vir. Exatamente. E o Covid-19 está respaldado numa dessas medidas. Aí a lei vem e o decreto regula. Mas qual base até legal? então a gente vai à questão das políticas, mesmo saindo do decreto, que aí é o decreto, obrigação Aí legal. é das políticas Agora, públicas. isso que é falar das políticas públicas. Por exemplo, na Covid. Você tem a base legal das políticas públicas. Então, durante a Covid, a gente tem muitas políticas públicas, até, por exemplo, para organização, para ver onde tem aglomeração. Nessa situação, temos duas questões. A doença, né? Todo mundo está sabendo que você está com Covid, você não gostaria, mas a notificação é obrigatória, são políticas públicas. Sim. Então, Entendi. até no caso teve o caso do CIMI, né, que foi decidido ali pelo STJ, pelo TJ aqui de São Paulo, e aí a gente tem duas questões. Uma, se o GPS ele é vinculado, e é vinculado, dá para identificar. Aí a gente se justificaria com base nas políticas públicas. Mas, se não há como identificar por conta da questão da vinculação do ID, aí, se o dado é anonimizado, aí não se aplica nem a LGPD. Exatamente. É verdade. Exatamente. Gente, é muita política pública. Não precisa terminar, já deu 60 minutos. Faltam 10. Já deu 1 hora. Show. Maravilha. Lindos, vamos fazer uma próxima. Mas foi ótima essa live, chegamos a muitas conclusões. Sim. Muito bom. Obrigado, viu, menina? Lucas, obrigada. Selma, obrigada. Voltamos numa próxima oportunidade. Obrigada. Esse trio aqui, tudo bem? Se Deus quiser. Beijo a todos. Tchau, tchau. Deus quer. Beleza, tchau. Tchau.